Paz do Senhor, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Paz do Senhor, boa noite, Érica, paz do Senhor, Beatriz, boa noite, paz do Senhor a todos. Glória ao nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais um dia, mais uma noite que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Jesus é bom, tem nos sustentado, paz do Senhor, irmão Emerson. Tem sustentado a mim, tem sustentado a você. Glórias a Deus. Mais uma noite para nós adorarmos o Senhor junto, agradecer o Senhor pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, pela vida. Vai convidando aí o povo, convida os irmãos da igreja, convide seus amigos, sua família, seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, Juliana. Paz do Senhor, Kaique. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Muita saudade dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vão entrando, vão dando um toque aí. E já já nós vamos estar orando, agradecendo o Senhor, iniciando mais um culto para a glória do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Zenir. Que bênção! Quanto tempo, que saudade. Dá paz a todos aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, justo é o Senhor. Nosso Deus é bom, né, irmãos? Graças a Deus. Nosso Deus é bom, misericordioso. Paz do Senhor, irmã Gisele. Glória a Deus. Já já nós vamos orar, meditar numa palavra. Vamos conversar acerca de Jesus, né? Acerca do nosso Senhor e Salvador que tem nos sustentado. E nós estamos aguardando ansiosamente o retorno dele, né? Para nos levar de volta da onde nós viemos. Nós não somos daqui. Paz do Senhor, Manéia. Boa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fique aí comigo, não saia não. Já já nós vamos orar, ler a palavra. Glória a Deus. Pai Senhor, irmã Zilda. Boa noite. Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Estão tudo bem? Se guardando, se precavendo, obedecendo, tomando as medidas. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele, com certeza. Deus não falha, nós que às vezes não fazemos a nossa parte, né? Mas o Senhor é conosco, glória a Deus. Não sabemos, né, irmãos, o tempo que durará essa quarentena, mas Deus sabe qual vai ser esse tempo, né? Mas nós estamos ligados, porque a igreja é eu e você. Somos nós. Glórias a Deus. Estamos aguardando a volta do noivo para buscar a noiva amada. Glória a Deus. Promessa de Jesus, né? Ele foi para o céu, mas ele disse que um dia voltaria para nos levar. E essa é a nossa confiança. Essa é a nossa confiança, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, papai. São 20h
6 minutos, vamos esperar mais uns minutinhos e já nós vamos orar. Glória a Deus. Vocês estão orando para nós logo, logo no tempo de Deus? Tem que ser assim, né? Logo no tempo de Deus, nós nos reunimos no templo novamente. Glória a Deus. Sinto saudade e falta do abraço, do aperto de mão, do beijo, né? Como a gente percebe que isso faz falta e quanto é importante, né? Às vezes nos lembramos, não damos importância ou nem lembramos, né? De dar um abraço, pegar na mão. Às vezes a gente fala, paz do Senhor, irmão, né? Às vezes a gente nem pega na mão. Agora a gente vê o quanto faz falta, né? Louvado seja Deus. Deixa eu levantar mais um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Ana Paula. Glória a Deus. Tá bom o som? A internet tá boa? Não tá caindo? Porque domingo foi uma prova, né? Foi fogo domingo. Mas nós perseveramos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com 6 irmãos conosco. 7. Opa! Glória a Deus. 7 irmãos aqui conosco. Cadê os irmãos da Imenge? Glória a Deus. Está trabalhando, né? Estão jantando. Não sei. Vamos orar, irmãos? Amém? Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor e dar início a essa adoração ao Senhor. Amém? Convide aí. Pegue na mão. Você está em família aí na sua casa, você pode pegar na mão. Pegue na mão aí do seu esposo, da sua mãe, do seu filho. E vamos orar a Deus. Paz do Senhor, irmão Eduardo, Carlos Eduardo. Duda, seja bem-vindo. Obrigada pelo retorno, Gisele. Tá ótimo a internet, graças a Deus, né? Deus bom. Então vamos orar, né? Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te glorificamos, exaltamos a Ti, agradecemos a Ti pela vida, agradecemos a Ti, Jesus, por aquilo que o Senhor é. Independente de qualquer situação, o Senhor, é o Rei, é o Salvador, é o glorioso Pai, aleluia, que governa céu e terra e tudo quanto está aqui. Por isso nós te agradecemos, Senhor, Deus poderoso. Pedimos nesta hora perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Jesus, tem misericórdia de nós. Pedimos perdão, Senhor, pela nação brasileira. Pedimos perdão, Senhor, pela humanidade. Senhor, pedimos perdão, Senhor, sara a terra, tem misericórdia. Jesus de Nazaré, apresentamos os teus servos que estão aqui conosco. Meu Deus, cada vida que tem entrado nessa live, aqueles que irão entrar, Senhor, que o Senhor alcance com a bênção, alcance com o livramento, Senhor Jesus, alcance com a salvação. Abraça cada alma nesta noite, aleluia. Aquelas que se encontram aflitas, que o Senhor traga paz nesta hora. Aqueles que estão angustiados, meu Senhor, que o Senhor repreenda esta angústia em nome de Jesus. Aqueles que estão se sentindo só, passando pela solidão por causa dessa quarentena, que o teu doce Espírito Santo toque agora e traga a tua presença, meu Deus, através do Espírito Santo. Toca, Senhor, opera milagre, aleluia, em cada lar, em cada vida, em cada família. Senhor, repreende as enfermidades, livra o povo dessa pandemia, em nome de Jesus. Livra desse vírus, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e a hora que o Senhor quiser, meu Deus, tudo isso se acaba. Pai de amor, Pai santo, aleluia, nós temos fé. Confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Abençoa os governantes dessa terra, meu Deus amado, aqueles que estão em iminência, Pai, os poderes constituídos aqui na terra. Vai de encontro, dando sabedoria, meu Deus, para os governantes. Pai de amor, a tua palavra diz que nós não se escondemos do Senhor. Ninguém se esconde, Senhor, por maior poder que achamos que nós temos, por maior autoridade que a
achamos que nós temos, meu Deus, nós não se escondemos, porque o Senhor sonda rins e coração. Ainda que nós descemos a mais profundeza da terra, ali o Senhor está. Ou se nós subimos às alturas, Senhor, ali tu estás sondando e o Senhor conhece. Aleluia, por isso entregamos tudo diante do Senhor. Aleluia, para que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, porque a vontade é tua, a soberania vem do Senhor. Aleluia, por isso cremos que o Senhor está no comando. Pai, toma a direção em nome de Jesus dessa live. Fala conosco pela tua palavra, fala aos nossos corações, alimenta a nossa alma. Os templos estão fechados, mas a igreja segue caminhando, porque a igreja somos nós. Aleluia, na unção do Espírito Santo temos força, vigor, Pai, para caminhar. Se conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, 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 amém. Graças a Deus, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Sentiu Deus aí? Sentiu a presença do Senhor aí? Louvado seja Deus. Ele está comigo aqui, está aí com você. O Senhor Deus está em todas as partes, porque Ele é Espírito e Ele trabalha em nossas vidas através do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero meditar nessa noite com os irmãos. Quero ser breve, não quero cansar os irmãos. Aleluia. Eu quero falar nesta noite um assunto que nós temos falado muito, não só eu, mas todos os irmãos que têm entrado, né, fazendo uma live, têm falado. Paz do Senhor, missionária Rita. Ô, glória. Seja bem-vinda conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está aqui conosco? Cris. Paz do Senhor. Seja bem-vindo, Cris Marçal. Saudade de você. Seja bem-vindo aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Aleluia, glória a Deus. Quero falar com os irmãos nesta noite, como eu já disse, de um assunto bem que é nosso, né? Porque como que nós nos comunicamos com Deus? Como que nós falamos com Jesus? Como que nós falamos com Ele e como Ele fala conosco? O Senhor, para falar conosco, Ele tem várias maneiras, né? Aleluia. Mas nós temos uma maneira de falar com o Senhor, que é a oração, né? Sem oração ninguém, irmãos, permanece em pé. Sem oração ninguém consegue permanecer na caminhada ou perseverar, seja em qualquer área espiritual, na sua área profissional, na área do seu casamento, né, na área da família. Tudo nós temos que estar em oração apresentando a Deus. E eu quero falar aqui de 3 advertências que Jesus nos ensinou, né, acerca do cristão. 3 advertências a qual nós temos que ter na nossa vida. Porque às vezes nós até oramos, né? Mas às vezes nós não olhamos, não prestamos atenção aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos entrando, ou aonde nós estamos. Então o Senhor fala de 3 advertências. Então a primeira nós temos que olhar, né? A segunda é vigiar e a terceira orar. E às vezes nós oramos, falamos com Deus, que é a maneira que nós temos de comunicar com o Senhor, mas nós esquecemos das outras partes. Então eu quero pedir aos irmãos que aqueles que podem, abre a sua Bíblia ou abre o seu celular. Marcos capítulo 13, versículo 33, né? Um versículo conhecido, né? Porque nós que somos cristãos, nós conhecemos a palavra do Senhor, né? É o nosso livro de fé, né? É a nossa regra de fé. Então, para nós é conhecido esse versículo. Marcos 13, 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai.
Então aqui na minha Bíblia, eu creio que na sua também, está assim, olhai, vírgula. Por que nós temos que olhar bem para a pontuação? Porque é uma questão para nós chamar, para Deus nos chamando a atenção. Olhai, vírgula. Vigiai e orai. Então, vigilância e oração tá junto, né? Vigiai e orai, vírgula. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmão Júlio Andrade. Seja bem-vindo aqui. Então, Jesus aqui, através do Evangelho de Marcos, nos advertendo acerca desses 3 princípios, né? Ou 3 advertências, melhor colocando assim, né? De Jesus para o cristão. Então, olhai. Nós temos que prestar atenção, olhar o que está acontecendo, olhar ao nosso redor, olhar aonde nós estamos, aonde nós estamos entrando, né? Com quem nós estamos, né? Vigiai e orai. Então, vamos fazer uma breve oração, né? Agradecendo ao Senhor por essa palavra, esse versículo. Eu quero falar sobre esses 3 assuntos: olhai, vigiai e orai. Oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que mais uma vez nós lemos aqui pela esta live. Senhor, abençoa, Espírito Santo, ministra o coração do teu povo, o coração de cada um, Senhor, que está conosco aqui e aqueles que irão ouvir, assistir, Senhor, depois. Pai amado, ministra, conforme a tua vontade e o teu querer, que a unção desta palavra e esse poder, porque a tua palavra é poderosa, fale, ministre, cure, liberta, traga, Senhor Deus, esperança através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu sempre digo aqui, né? Aqui na live, eu não digo que eu estou aqui pregando, né? Eu não sou pregadora, né? Mas nós estamos aqui conversando acerca da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, nós precisamos ouvir ela todo dia e ler ela todo dia. Então aqui nós vamos ler junto alguns versículos. Como o Senhor enfatiza na questão da oração e da vigilância. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele andou aqui fazendo isso. E ele deixou essa lição para nós, esse ensinamento, né? Para os discípulos daquela época e para nós. Porque tudo tem um tempo, né? Então, Jesus veio, fez a parte dele, nos ensinou, morreu na cruz para nos salvar, né? Enviou o Espírito Santo, ele ensinou os discípulos daquela época, os apóstolos, e aí deu continuidade, foi o tempo deles, e assim foi. E hoje nós estamos no século 21. Então, os discípulos hoje somos nós, né? Então, precisamos seguir a orientação do Senhor. Então, nesse texto sagrado que nós lemos, o Senhor Jesus nos faz 3 grandes advertências, né? Como eu já falei, olhai, vigiai e orai, né? Primeiro, olha. Então, através dessas 3 advertências, Jesus, Jesus, ele adverte e ele pede cautela. O que é cautela? É ter cuidado. Paz do Senhor, irmã Ivanilda. Seja bem-vinda. É ter cautela, ter vigilância e ter oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu já disse, falou aos seus discípulos e fala conosco. Nós somos discípulos do Senhor. Para vivermos nesse mundo, irmãos, ainda mais nesse tempo agora, né? Tão conturbado como o nosso. O cristão precisa ser cauteloso, vigilante e perseverante na oração. Orar é fácil? Não é orar. Porque nós estamos sempre com pressa, irmãos. Então, a oração também se pratica a paciência. Porque pode ver, irmãos, às vezes nós vamos fazer uma visita, né? Quantas vezes acontece isso conosco? Nós vamos fazer uma visita em algum lugar, nós chegamos, nós fazemos uma oração, mas uma oração pequena. Aí a gente conversa. E depois nós vamos orar. A oração é pouco tempo. Então nós sempre oramos pouco.
E às vezes até na nossa casa, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta do quarto, há dias que nós oramos mais, mas há dias que nós oramos com pressa, né? Porque às vezes tem tanta coisa na mente da gente, tanta coisa pra gente fazer, ou tantas coisas que nos chamam a atenção, nos distrai. Então, orar não é fácil, precisamos, é o nosso combustível da nossa vida espiritual para conseguirmos intimidade com o Senhor. Mas não é fácil. E no mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo o sinal, que Jesus a qualquer hora ele vem, a gente não sabe o dia e a hora, mas nós temos que estar pronto. Então, para isso, nós temos que estar ligado no Senhor. E ligado como? Na oração, vigiando. Porque qualquer situação nos distrai e nós entramos no meio daquele movimento. E muitas das vezes, naquele movimento, a gente se entristece, a gente murmura, a gente fala o que não deve. Então, Jesus, nesta noite, ele está dando a oportunidade, que são oportunidades que o Senhor nos dá, né? Nos chamar a atenção. E o Senhor continua falando da vinda dele, falando da perseverança. Então, a primeira recomendação de Jesus nesse versículo, para os cristãos, é olhai. Olhai. Então, Deus fala para você, olha a sua casa, olha a sua família, olha a sua parentela, todos estão na arca, né? Olha a sua vida, olha a minha vida, como eu estou vivendo, porque nós estamos num confinamento, estamos vivendo todo mundo junto. Nunca marido e mulher, filhos, viveu tão junto, né? 24 horas como estamos vivendo agora. E aí, como que nós estamos? Né? Então o Senhor está falando para nós olhar ao nosso redor, olhar a nossa vida, olhar dentro onde nós estamos, né? Então, olhar nesse caso significa atenção. Oh, ei, presta atenção, Jesus está falando conosco, né? Cautela. E a visão focada nas coisas de Deus. Porque quando os templos estão abertos, nós até dispersamos, vamos dizer assim, mas eu costumo dizer, né, lá na nossa igreja, que às vezes nós, sem perceber, nós temos roupa de crente. Então, nos dia a dia, a gente vai ter dia de culto. Opa, hoje tem culto. Aí eu vou, visto a minha roupa de crente e vou para a igreja. Eu falo capa. Aí chega em casa, a gente tira a capa, pendura lá e nós temos a nossa vida. Agora, os templos estão fechados, né? Então, o Senhor está falando para nós acerca de visão focada nas coisas de Deus. Então, quando os templos estão abertos, você tem oportunidade naqueles dias, você está ali na oração, está ali no culto, né? Indo, vendo os irmãos. Então, a mente, ela vem mais para Deus. Mas e agora? Como é que tá? Eu sei que é difícil. É para mim, é para vocês, é para todos. Independente da placa do templo que você vai. Eu estou falando aqui de Jesus, de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, focada nas coisas de Deus. Deus está falando, olha, olhai, cautela. Onde está a sua visão? Está focada em Deus ou você está focado no que a notícia da televisão está falando? Ou a mensagem que você recebe no zap? No que você está focado? Para a palavra de Deus? Apresentando ao Senhor a sua casa, seu país, seus vizinhos. Você está focado em Deus? Então olhe, presta atenção. Deus está dizendo para nós, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, olhando firmemente. Você conhece esse versículo. Para o autor e consumador da fé, Jesus. Então é para ele que nós temos que olhar. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, presbítero Laércio, seja bem-vindo. Então é para ele é autor e consumador da fé, da sua fé, da minha fé, né? Então Jesus, temos que estar olhando para ele, olhando para ele. Quando eu falo olhando para ele, você está de olho nas Sagradas Escrituras. Olha, Jesus já falou disso. Olha, o Senhor já tem alertado isso, né? Então, dentro de olhar ainda, de prestar atenção, né?
O Senhor diz em Isaías 45, 22. Está escrito assim: olhai para mim e sede salvo. Então quem vai nos salvar e nos salva é Jesus. De tudo, irmãos. Seja um problema na sua casa, um problema do nosso país. É Deus que vai nos salvar. Então, versículo 45 de Isaías, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vírgula, vós, vírgula, novamente. Todos os limites da terra, ponto e vírgula. Olha que interessante esse versículo. Porque eu sou Deus e não há outro. Então Deus está dizendo, olha, olhe para mim, né? E sede salvo. Porque se nós desviarmos, irmãos, não nos atentarmos, nós perdemos o foco. Louvado seja o nome do Senhor. E por que não lembrar do povo no deserto? Se o povo começou a olhar para a circunstância, começaram a murmurar, nem começaram a descrer da Canaã. Começaram a descrer de tudo. Então Deus nos chamando a atenção, olha, cautela, presta atenção, olhe para mim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu sou Deus e não há outro. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos lá. O Senhor criou o céu e a terra. Ele criou você e eu. Então ele está no governo. Ele não criou nós, o céu e a terra, e colocou nós aqui e falou, olha, viva a sua vida. Não, há um propósito de Deus. Então ele está no controle. Parece que vira um chavão, que a gente fala muito sobre isso. Mas ele está no controle. Mas para isso eu tenho que olhar, prestar atenção nele. E eu presto atenção nele como? Orando e meditando, examinando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto desse versículo, Marcos 13, 33. A você que chegou depois. Vigiai. Né? Então é olhai e vigiai. Né? A segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus a respeito da sua segunda vinda. Irmãos, eu acredito que não acontece só comigo, acontece com todo ser humano. Nós somos humanos. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós achamos que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Não estou falando só da pandemia, nem da quarentena, estou falando no geral. Porque além desse problema, dessa circunstância que nós estamos vivendo do nosso país, nós temos também as nossas lutas, os nossos problemas do dia a dia. Nós temos dificuldades, porque entrou a pandemia, veio esse confinamento, mas nós temos as nossas dificuldades. Dificuldade muitas vezes com o filho, com o esposo, com a esposa. Dificuldade financeira, conflitos internos. Então, nós não temos só esse confinamento. Nós temos outras coisas, que aí viram um montão, né? Então, se nós não vigiarmos, não estarmos atentos, né? Acerca da segunda vinda do Senhor, nós podemos ficar por aí, né? Então, o Senhor chama-nos a atenção. E Jesus, ele falou muito sobre isso quando ele esteve aqui. Porque ele estava dizendo para os discípulos, né, que o templo seria destruído. Em 3 dias ele iria ser erguido novamente. E ele falando. E os discípulos ali ouvindo ele, mas eles não estavam compreendendo. E quando Jesus morreu, eles ficaram desolados. Então, e Jesus estava alertando eles. E o Senhor tem nos alertado, né? Não estou dizendo que Jesus não, estou dizendo de alerta. Nós somos igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela precisa estar adornada, pronta, né? Porque nós somos a noiva. Então a noiva tem que estar pronta, preparada.
E nós só ficamos preparados se nós estivermos com atenção, olhando e vigiando para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos estar com fé em outra coisa, confiando em outra coisa. Não, nós temos que confiar em Deus, né? Em Mateus 26, 41, dentro do assunto de vigiai, o Senhor diz, Jesus está advertindo aos sonolentos discípulos, dizendo, vigiai e orai. Esse versículo que fala, olhai, vigiai e orai, você só vai achar em Marcos, que fala os três, orai, olhai, vigiai e orai. Aqui em Mateus, Jesus está dizendo, olha, vigiai e orai. Ele estava falando a alguns discípulos que estavam sonolento, né? Ou seja, desatento, tirando aquela madorma que a gente tira às vezes, dá aquele cochilo, às vezes no ônibus. Os discípulos estavam meio que dormindo. Então Jesus, aqui em Mateus 26, 41, ele vem, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ponto e vírgula. O Espírito, tem uma vírgula aí. Ele está dizendo o Espírito, falando conosco. Na verdade, vírgula, está pronto, vírgula. Olha quanta atenção que Jesus nos dá aqui. Mas a carne é fraca. Então, se nós não vigiarmos, irmãos, nós entramos em tentação. Fica a mente perturbada, que a gente escuta tanta coisa, vê tanta coisa, e um fala, recebi um WhatsApp assim, não, porque não sei quem teve uma visão, não sei das quantas, olha, vai acontecer isso. Nós temos que estar firmados na palavra, louvado seja o nome do Senhor, porque senão, irmãos, entramos em tentação, nós mesmos ficamos perturbados, mas crente fica na mente aqueles conflitos, aí parece que a fé, olha, some. E aí a gente começa, ai meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Né? Então, na verdade, o Senhor diz, o Espírito, na verdade, está pronto. Mas a nossa carne, a nossa matéria, e muitas das vezes, a nossa carne, a nossa alma, que é as nossas emoções, quer sufocar o Espírito. E quando isso acontece, nós não conseguimos ouvir Deus. Nós ficamos como sem direção. Não sabemos para onde ir. Quantas vezes você já não ouviu de alguém? Ou até mesmo você falou, ai fulano, ora por mim porque eu tô perdido, não sei que direção tomar. Porque é tanta coisa que a gente ouve, que a gente vê, que a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus parece que vai minando. Então por isso que Jesus, ele chama atenção para vigiar, né? Em Lucas também, talvez você não consiga acompanhar aí lendo, abrindo a sua Bíblia, mas marque aí, depois você lê. Lucas 21, 36, Jesus diz, vigiai, vírgula, pois, vírgula, a todo tempo. Será que nós conseguimos? A todo tempo. Bem sério isso, né, irmãos? Vírgula, orando, vírgula, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder. Então vai acontecer. Tudo que estamos passando, o Senhor deixou aqui para nós. Então, para nós que somos cristãos, nada é novidade. Nós não sabemos de onde vem, de que maneira vai ser. Mas que o Senhor nos alertou, nos alertou. E estar em pé, continua o versículo, na presença do Filho do Homem. Estar de pé o que é? Ficar de pé? Não! Pé na fé, na vigilância. Né? Porque quando a gente está dormindo, a gente não está vigiando. Então esse versículo é muito forte, vou ler de novo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas. Então nós temos que vigiar para escapar de todas essas coisas que tem de suceder, quer dizer, vai acontecer.
tem que acontecer. Então é muito forte. Então você tem que falar, é o diabo. Não, irmãos. O Senhor deixou um manual para nós. Então tem que acontecer, tem que suceder. Isso também para a igreja, nós que cremos em Deus. Quando eu falo igreja, eu estou falando aqueles que creem em Deus, que sabem que o Filho de Deus veio, morreu numa cruz para salvar o mundo. Então, Jesus, ele quer salvar o mundo, então ele está falando, olha, vigia, né? Que tem de suceder e estar em pé. Irmão, quem fica cambalhando para lá e para cá, não consegue ter firmeza. Porque fala uma coisa aqui e ele vira para cá. Não, é isso aqui. Não, eu acho que é isso. Fala outra coisa. Não. A palavra de Deus é o nosso manual. Né? Na presença do Filho do Homem. Então eu tenho que estar de pé na presença de Deus. Independente do outro. Salvação individual. Louvado seja o nome do Senhor. E outro ponto que está dentro desse versículo de Marcos. Orai. Talvez nós oramos muito, bastante. Mas às vezes nós não vigiamos, nós deixamos nos levar por emoções, por falatório, por mídia. Temos que estar a par de tudo, sim. Precisamos. Porque aí nós vamos vendo a palavra de Deus. Está cumprindo, está falando, Deus falou. O Senhor não fala o que era, o que é, mas vai suceder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a terceira, orar. A terceira recomendação de Jesus para os cristãos é orar. Vou repetir de novo. Marcos 13, 33. É o versículo básico que nós pegamos para essa conversa nossa aqui. A oração é dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. Sem oração não tem como nós chegarmos lá. A Bíblia é um verdadeiro manual, irmãos, de orações respondida. Não teve uma oração na palavra do Senhor, escrita na Bíblia, que não teve resposta. Todas são respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. E Jesus foi um homem que esteve aqui na terra e que orou, e orou muito. E muitas vezes sozinho. Louvado seja Deus. E eu quero, como eu notei, tem muitos versículos aqui, eu vou pedir a ajuda do pastor para estar me ajudando na leitura dos versículos. Porque eu queria só citar e os irmãos lerem em casa, mas eu achei importante lermos, né? Então Jesus não só ensinou muito sobre oração, mas como também orava muito. E eu quero começar citando para os irmãos aqui, e o pastor vai me ajudar, que é bem conhecido, que fala do Pai Nosso. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 13. Pedir que o pastor leia e depois nós vamos aqui estar meditando. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 13. Pai do Senhor, igreja, Deus abençoe. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. E quando, porém, orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedires. Até o 13? Não. Portanto, quando orares, ore assim: Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Uns versículos que é bem conhecido dos irmãos. Mas o ensinamento de Jesus aqui é tremendo. Começa com Pai Nosso. Então, o Pai é nosso, é de todos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você quer a vontade do Senhor? Como você tem orado, Pai Nosso? E Ele pede para nós, para perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então, essa oração do Pai Nosso é uma oração assim poderosa, que às vezes vira uma reza. Né? A gente fala, mas a gente não vê a profundidade. Pede o pão nosso de cada dia. Mas nós estamos hoje numa situação e nós estamos preocupados com o pão do outro dia. Então é o pão nosso de cada dia. Então é a nossa necessidade de cada dia. Então a gente começa a ouvir, vai acabar a quarentena? Não, será que vai? Como vai? Não. Lembra que eu falei aqui sobre a tentação? Nós entramos em tentação. E aqui no Pai Nosso fala, para que nós não entreis em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também fala sobre oração, irmãos, tremendamente, em Mateus também 14, 23 ao 25. O pastor vai ler para nós. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, agindo pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, todo o tempo, Jesus nos ensinando acerca de oração. Aqui era Jesus, o mestre. Ele veio ao mundo como um homem, mas ele era Deus também. Então, ele ali como homem, ele mostrando a necessidade que o discípulo, que o povo tinha que orar. Ele ensinando a orar, né? Também em Marcos 1,35, Jesus também nos ensinando acerca da oração. Levantando-se de manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Muito cedo, então fala da oração da manhã, do jejum, da oração da noite, da oração da madrugada. Então nós temos que ter esses períodos de oração. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Tá vendo, irmãos? E nós, às vezes, achamos que orar só no templo, orar só em casa. Não, nós vemos aqui vários lugares que Jesus saía para orar. Lucas 11, versículo 1 e o versículo 2 somente. Muito interessante esses versículos, irmãos. Presta atenção. Lucas 11, 1 e 2. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhes um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando orares, dizia: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Mais uma vez falando do Pai Nosso. Então os discípulos não pediu para ele ensinar eles ler a Bíblia, pregar a palavra. Não pediu para ensinar ele a curar. Os discípulos pediu para ele ensinar eles a orar. E aí outra vez o Senhor cita o Pai Nosso. Então o Pai Nosso nos ensina nós não sermos egoístas, né? Porque o Pai é nosso. Santificado seja o teu nome. Então agora nós temos que estar atento a isso.
e santificar o nome do Senhor. E nós santificamos como? Com a nossa atitude, olhando o que nós estamos fazendo, onde nós estamos, qual é a nossa vida nesse momento tão difícil. O que você tem feito? Você tem entrado e se comportado como todos? Nós temos que santificar o nome do Senhor. E como nós santificando? Honrando a palavra dele. A questão que o cristão não se deve entrar em debates, em contenda. O que quer dizer cristão? Parecido com Cristo ou pequenos Cristo. Então eu não vou entrar, né? Vou falar uma palavra bem, né? Que os irmãos entendam aqui. Eu não vou entrar em dividida com ninguém. Eu vou santificar o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus já veio a nós, que é Jesus, através do Espírito Santo. A partir do momento que eu recebi Jesus, o reino dele já veio a mim. Então agora eu tenho uma responsabilidade. Então, mais uma vez, o Senhor chamando atenção para nós acerca da oração. Louvado seja o nome do Senhor. E também quando aqui, Jesus, né? Que Jesus ensinando os discípulos. E aí Jesus, né? Chega o tempo dele, ele vai para o céu. Aí nós vemos os apóstolos de Jesus, né? Da igreja primitiva, dando ênfase também a oração. Aí nós vemos quem? Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Trazendo ênfase a essa oração. A igreja primitiva, elas oravam unânimes e perseverantes. E muitas vezes quando nós estamos com o templo aberto, tem período de oração e nós não nos reunimos. Agora eu sei que nós estamos sentindo falta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus é um Deus de oportunidade. E o Senhor está dando essa oportunidade para nós olharmos. Porque é a segunda vinda do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. E a Bíblia diz também que sem santificação nós não vamos chegar lá. O que é santo? É ser separado. Então tem coisas que não competem ao cristão. Nós temos que orar e profetizar vida, profetizar salvação, profetizar libertação. Tem departamento que não compete a nós falar com alguém, mas sim falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí nós vemos aqui a perseverança. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estava hospedado. Estava presente Pedro, Tiago, João, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplica, com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, perseverar. Aí vem os apóstolos nos advertindo. E hoje, no século 21, o Senhor me trouxe aqui nessa live para falar da perseverança, olhar, vigiar, orai. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Atos 2:42. Eu sei que os versículos que eu estou falando aqui, irmãos, é de conhecimento de todos. Mas hoje o Senhor está trazendo para nós uma lembrança. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e repartia-os com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes em todos os dias, no templo e partindo o pão em casa. Comia juntos com alegria, sinceridade de coração. Amém.
Era o 42 e o 46, mas o pastor achou por bem ler todos, né? Então, é o que eu falo quando nós estamos no templo, no dia da ceia, ao nós tomarmos o pão, tomar com temor, com singeleza de coração, humildade, unidade. Então, perseverança na oração. Eu sei que talvez não tenha acontecido com você, mas na minha caminhada, quantas vezes aconteceu? Eu estar orando, buscando de Deus, falando com Deus, clamando ao Senhor acerca de alguma situação. E às vezes a gente acha que demora, ou então que aquilo não tem jeito. E nós mudamos a nossa oração. Nós não perseveramos. Então aqui fala em união, e nós estamos vivendo nesse tempo em casa, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então tá falando de união em casa. Então eu sei que o momento é difícil, como eu falei. Acho que nunca a família viveu tão junto, 24 horas, como está vivendo agora. Talvez o Senhor quer, a parte do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Talvez o Senhor quer perdão dentro da família, dentro de casa, uma reconciliação. Porque às vezes nós nos sentimos ofendidos e nós queremos o perdão do Senhor, mas às vezes nós não perdoamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito sério. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, falando também da oração. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Amém. Então nós vemos aqui vários períodos, vários horários de oração. Aqueles foram para o templo Formosa orar, a hora 9ª, às 15 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda Atos 12, 5, bem conhecido também. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Nós estamos numa prisão, irmãos. A igreja é eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que fazer contínua oração. Por quem? Para os nossos governantes, para as famílias, né? Aqueles que estão nos hospitais. Nós temos que clamar. Os profissionais da área da saúde. Aqueles que estão na frente, os policiais, né? Por nós que estamos presos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Jesus sabe, Ele está no controle de tudo. O presbítero Lars colocou aqui. Obrigada, presbítero Lars, está me ajudando aqui. Há uma centralidade de vocação, chamada e propósito. Todos que andam sem tempo, com 1001 planos, é isso mesmo. Pararam suas agendas. Pararam para tentar ao que importa, a salvação e a vinda do Senhor. Então Deus está nos dando oportunidade. Eu não sei, irmãos. Mas, como eu já disse aqui, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para o Senhor. Então, não sabemos o que irá acontecer. Mas uma coisa é certa. Jesus, Ele vem vindo aí. E Ele vem, irmãos. E eu tenho dito muito para os irmãos, né? Porque nós, como igreja, líder, responsável, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos estar orientando também. E eu tenho dito, o arrebatamento da igreja vai ser uma surpresa. Vai ter muita surpresa, irmãos. O arrebatamento é uma coisa maravilhosa. Mas não é de qualquer maneira. Eu creio que o Senhor, é verdadeiro. O Senhor Jesus morreu no mundo, morreu para salvar o mundo inteiro. E eu creio que muita gente vai ser salva, mas na grande tribulação. No meio da grande tribulação.
dando as suas próprias vidas, não submetendo ao sistema que virá. Agora, o arrebatamento, irmãos, por que o Senhor deixou na palavra dele escrita? Que Enoque foi transladado, foi arrebatado. Enoque e Elias. Quantos homens de Deus tem na Bíblia? Mas 2 Deus tomou para si, mostrando para nós o que é o arrebatamento. Diz que Enoque andou com Deus e para si o Senhor o tomou. Então, irmãos, é a misericórdia e a graça do Senhor, sim, é a misericórdia e a graça do Senhor. Mas muitos serão salvos na grande tribulação. E eu tenho pedido ao Senhor misericórdia, porque eu não quero ficar aqui. Eu creio. Nosso segmento é que nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Então, tudo isso é um alerta para nós. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, um será levado e outro será deixado. Esse versículo é muito forte. E quando fala que pode ser de noite, pode ser de dia, é porque quando é dia aqui, tem países que é noite. Então, é muito sério. Então, o último versículo que nós lemos foi 12:5, né? Atos 12:5. Então, aqui, lê novamente, pastor. 12:5. Pedro, você lê não, eu vou citar aqui. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. E às vezes, irmãos, nós achamos que esse tempo, nós estamos em quarentena, mas é mais para um lazer, um descanso, para aqueles que não estão podendo ir trabalhar. Não, é para nós fazer contínua oração. Orar em todo o tempo, orar mesmo. Como diz, né? Gastar tempo na oração. E é difícil, irmãos, orar. Às vezes ficamos mais na tecnologia, né? No celular do que na oração. Então Deus está nos chamando aqui uma atenção. A irmã Jurema está dizendo aqui, Jurema Aparecida, que o nosso foco seja Deus e Jesus, que nós viemos ficar alerta. Verdade, irmão, é isso mesmo. Paulo, ele chegou a dizer e a estimular a igreja a orar de forma interrupta. O que é interrupta? Contínua. Nós vemos lá em Efésios 6:18, tão conhecido, mas eu peço ao pastor que leia, por favor. E orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica, perseverança. Né? Nós, às vezes, somos tudo apressadinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos falando de orar. Olhai, vigiai e orar. E orai. Se nós não olhar o meio que nós estamos, como está a nossa vida, a nossa casa, onde nós estamos, e está vigiando. Porque às vezes entramos em departamento que não compete a nós. A igreja foi chamada para orar, para pregar a palavra, pegar união, amor, profetizar bênção e vitória. Então a nossa boca não pode sair coisas que não seja a palavra de Deus, se não for bênção. Porque o Senhor entregou essa autoridade para a igreja. Ele disse, eu vou para o céu, mas eu enviarei o Espírito Santo, um consolador. Em algumas versões diz, o auxiliador. E esse auxiliador te ensinaria em tudo quanto você deve fazer, falar. Então o Espírito Santo é para todos aqueles que recebem Jesus.
E ele não faz acepção de pessoa. Então, a palavra dele é verdade. Auxiliador, consolador. Então, na hora de tribulação, ele aconselha. Ele traz o consolo. Ele auxilia. O que nós vamos falar? O presbítero Lars colocou aqui: os profetas de antes desse momento e durante estão bradando no Brasil. Segunda Crônica 7:14. Mas não adianta só bradar, né, presbítero Lars? Muitas vozes e a mesma direção para a igreja. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Mas perseverar na oração. Aleluia. Então, o Senhor nos alertando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, Paulo falando de oração interrupta. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Sem cessar. Então é orar em todo o tempo. Há momento que você não vai, muitas vezes você não vai dar para você dobrar o joelho. Não, ora de pé, sentado, andando, falando, ou em pensamento. Então, o Senhor nos adverte nesta noite. 3 advertências de Jesus para o cristão, em todo tempo, em todo mundo. E Jesus falou muito. Olha, irmãos, e tem muitos outros versículos. Mas vou deixar aqui, etc, etc e etc. Pesquise aí na sua Bíblia. Quanto se fala de oração de vigilância. Aleluia. E eu peguei por base esse versículo aqui de Marcos. Porque nós temos que olhar. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar ao redor, prestar atenção, porque nós somos envolvidos, como eu já falei, em áreas, em departamento que não compete a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, pastora Jamile, lá do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui. E os demais que entraram também, sejam todos bem-vindos. Na paz do Senhor. Então, já são 21 horas e 4 minutos. Já faz 1 hora e 4 minutos que nós estamos aqui online. E eu não quero cansar os irmãos. Mas eu quero fazer a minha conclusão aqui no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos vigiar, vamos olhar. Olhar. Porque às vezes, irmãos, é tantas vozes que nós ouvimos, é tantas coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos, que nós perdemos o foco. Às vezes perdemos o foco 1 hora, às vezes 1 dia, ficamos desfocados e ficamos irados e começamos a julgar, falar de coisas que não competem a nós. E não é isso que Jesus mandou nós fazermos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, eu falo muito isso e vou continuar falando até o dia que Jesus me der voz. Jesus, ele está no controle de tudo. Jesus, ele não tira braço de ferro com o diabo. Disputa. Não, Jesus é o Todo-Poderoso, o dono de tudo e ponto. Acabou. Nós que muitas vezes entramos em dividida com o maligno por coisas que falamos, perdemos o foco, olhamos para outras coisas, vamos em direção contrária.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Eu tenho que andar em Jesus, andar na palavra. Pastor, eu não consigo, consegue, porque Jesus diz que nós conseguimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, concluindo aqui, essas 3 advertências, irmãos, de Jesus para o cristão, se faz tão necessário em nossos dias. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Vou dar uma paradinha aqui. Vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes nós nos deparamos diante da televisão ou até mesmo uma mensagem no WhatsApp que nós recebemos? Começamos a ler aquilo, ou ouvir aquele vídeo, assistir aquele vídeo, ou ver alguma coisa na televisão. Você começa a ouvir, ver aquilo, não vai tirando, e você vai ficando irada ou irado. Você não começa, não é possível. Meu Deus, não tem. Você não começa a ficar irado e julgar e já pôr aí. Não é assim? E às vezes, irmãos, passa o dia, nós passamos com isso remoendo e não prestamos atenção, nós não olhamos, não vigiamos. Oramos até para dormir, mas nós vamos deitar com isso dentro de nós. E às vezes ficamos pensando. E aquilo nos corrói. E aí a gente começa a pensar no que vai ser a nossa situação. Não fui enganada, fui passada para trás. Não. Deixa a paz de Cristo entrar dentro de você. Quando a gente olha para a palavra, olha para o Senhor, olhe para os sinais. Quando nós vigiamos e oramos, irmãos, nós ficamos tranquilos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então, essas 3 advertências é muito importante para os nossos dias. Faz tão necessário nesse tempo que nós estamos vivendo. O cristão jamais, irmãos, pode se descuidar. Olha, isso é muito forte. Na observância desses 3 grandes conselhos de Jesus: olhai, vigiai e orai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o doce Espírito Santo, como falou para mim, falou comigo, possa falar, ministrar no seu coração. Porque eu aprendi com homens e mulheres de Deus, na palavra do Senhor, que quando nós falamos uma palavra, primeiro ela é para nós. Então primeiro Jesus está chamando a atenção minha. Olha, não se contamine, olha, presta atenção, vigia, ora. Então Deus falou muito comigo. Então eu tenho certeza que ela também está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos andar no exemplo de Cristo. Vamos dar continuidade. Jesus, ele sabia que ele ia morrer na cruz. Ele sabia que ia chegar o dia dele. E ele sabia que os discípulos ali iriam ficar desolados. Então ele orava, ele ensinava, ele falava. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração dele era: Senhor, ele pediu ao Pai em João. Ele fala: Senhor, eu oro não só por esses, mas por aqueles que há de vir. Jesus estava falando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então que o Espírito Santo fale no seu coração. Ore mais, vigie mais, olhe, preste atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tudo vai entrar do jeito que Deus quer. Aleluia. E nós vamos orando, abençoando. Jesus, faça a tua vontade. Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade, Senhor. Cumpra, Senhor, o teu querer. Eis-me aqui, Jesus, esta é a oração. Eis-me aqui, Senhor. Faça o teu querer, porque o reino de Deus já veio a nós. E aqueles que não chegou ainda, que não teve esse entendimento, ou está preso em algumas coisas, que nós vamos orar. Senhor, que o teu reino chegue. Abre a visão de todos, Senhor. Porque o preço já foi pago na cruz.
Jesus morreu para a salvação do mundo. E nós somos remanescentes, estamos aqui para orar, para clamar. Então, a minha oração é, irmãos, e nós vamos orar já. Minha oração é que essa palavra fique no seu coração. E aonde você entrar e aonde você estiver, você venha olhar. Prestar atenção no movimento. Prestar atenção no que estão falando. Prestar atenção no que estão vendo. Prestar atenção na sua atitude, na minha atitude, inserida naquele meio que eu estou. Isso aqui, se Jesus estivesse aqui, ele iria agir assim? Ele ia falar assim? O que o Senhor faria? Você sabe o que ele faria. Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Senhor, o Senhor que sonda rins e coração, o Senhor sabe o que vai dentro de cada um. Seja governo, seja magistrado, o Senhor conhece. E nada foge do controle do Senhor. Então, Deus ele não tira braço de ferro com o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. É nós que tiramos. Por isso que em Romanos 13 diz que toda autoridade provém de Deus. Então, e nós temos que orar por todos. Orar trazendo a bênção. Não é mata, destrói, não. Senhor, abençoa, dá sabedoria, porque só o Senhor conhece o que está dentro. E aí o Senhor vai trabalhando, porque a igreja está orando. E o Senhor vai fortalecendo. Amém? Olhai, vigiai e orai. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar agora. Terminar essa live aqui orando. São 9h12. A irmã Jurema Aparecida está dizendo, falou sim, tremendamente. Deus abençoe muitíssimo a senhora e a sua família. Amém, amada. Estaremos sempre orando, um pelos outros. Ore por nós. Somos carentes das orações, como todos. Então nós vamos orar. E eu quero falar para você que está vivendo agora, que vai ver, ouvir depois. Se você ainda não recebeu Jesus, o que é receber Jesus? É uma placa? Não. Receber Jesus é reconhecer que Ele morreu na cruz. Esse mundo, para salvar o mundo todo, está incluindo eu e você. E se você nunca reconheceu isso, que você é pecador ou pecadora como eu, e eu preciso reconhecer que eu preciso desse sangue que foi vertido na cruz, eu preciso sobre a minha vida. E para isso eu preciso declarar, Jesus, eu quero, me perdoa. Eu preciso desse sangue. Eu preciso ser acobertada nesse sangue, para que eu não seja destruída ou destruído. Então, se você ainda não recebeu, ou creu, ou entendeu, se você quiser hoje falar, Jesus, eu recebo esse sangue, eu recebo essa vida eterna. Você escreve aí, eu quero. Nós vamos orar por você. E Jesus perdoa o pecado. Seu, meu, eu não perdoo, não faço nada. Jesus, Ele faz tudo. Tudo e muito mais além do que nós possamos imaginar. Aí nós vamos orar por você. Jesus vai te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai perdoar os seus pecados. Né? Que nós, como os humanos, às vezes somos ignorantes, não entendemos alguma coisa. Mas por isso que o auxiliador veio, o Espírito Santo, para nos auxiliar e nos orientar. Então, se você quiser, coloque teu nome aí, pastor. Eu quero aceitar esse Jesus, essa morte de cruz, porque eu preciso desse sangue na minha vida, na minha casa, na minha família. Preciso de salvação. Nós vamos orar por você. Aleluia. Se tiver alguém também com pedido de oração, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmã Juscelia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pedido de oração também, você coloque aí, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero agradecer a todos que estão aí conosco, aqueles que ainda irão entrar, irá ver depois, né?
Amém, amados? Deus abençoe. Nós vamos orar com o pastor Wilson, que está aqui do meu lado, meu sonoplasta, meu ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Não gosta muito de aparecer, mas ele está aqui do meu lado, me ajudando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Se Jesus não voltar, aleluia, domingo nós vamos estar aqui às 20 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, se ele voltar, nós seremos arrebatados. Amém? Eu quero ser arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero ficar aqui. E também não quero que vocês fiquem. Amém? Deus abençoe. O pastor vai orar, então. Pai do Senhor, igreja. Soberano Deus e eterno Sim, Pai, Pai, te louvamos, em nome de Jesus. glorificamos, engrandecemos Sim, meu Deus, o teu em nome nome de Jesus. por tudo que tu és na Sim, nossa meu vida, Deus, no obrigada, lar, na Senhor, casa, obrigada também por no meio esta da nossa palavra. família. Sim, meu te louvamos Deus. pela tua Sim, palavra meu Deus. e que Sim, essa palavra Pai. venha ficar Sim, gravada meu Deus. dentro dos nossos Sim, corações. meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus Abençoa, servos que Pai, vai de ouviu a encontro, tua palavra. Pai. Abençoa o Os país. familiares. Toma o nosso país no teu Abençoa, altar. Jesus, os teus servos, Sim, em meu nome Deus, de as Jesus. autoridades constituídas, Abençoa o nosso Pai. país, Sim, o presidente, Jesus. abençoa Sim, os meu seus Pai, ministros. em nome de que Jesus. venha a Sim, meu Deus. sabedoria do Sim, céu meu sobre Deus, a vida em nome de cada Jesus. um deles. Abençoa cada Abençoa, família Senhor, os aqui teus representada. servos. Nos guarda, Livra nos desse livra. coronavírus, Continua Pai. nos Livra. dando uma Abençoa semana os profissionais da abençoada. saúde, os Nós cientistas, pedimos Pai. e nós te Sim, meu Deus, todos os agradecemos. profissionais Em que nome estão de trabalhando. Jesus, para Sim, a tua Jesus. glória. Amém. Amém. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as comunhões do Santo, maravilhoso e doce Espírito Santo, continue conosco não só hoje, mas todo sempre. E nós concordamos dizendo amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Amo vocês. Tô com saudade. Deus abençoe grandemente. Amém? Beijo. Fica com Deus. Boa noite.